Bom dia, Renata. Bom dia, prof. Sonha com a gente, prof? Nem deu tempo, né? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Esperar só mais uns 2 minutinhos aí que a gente já começa já, tá bom? Fala aí, gente. Bom dia, bom dia. Galera, só para ir contextualizando um pouquinho vocês, antes de a gente começar também, né, deixa eu ver, dos pontos mais importantes aí que aconteceram. Ontem mesmo à noite a gente teve uma declaração, na minha visão, galera, bem preocupante, tá? Do Bolsonaro. Primeiro que vocês viram, né, que o Trump pela tarde, manhã tarde, assim, mais ou menos, comecei da tarde, aliás, ele falando que caso os Estados Unidos tivesse seguido o mesmo ritmo que o Brasil, ou seja, não tivesse aberto a economia, tal, segundo o que o Trump considera, né? Os Estados Unidos não teria 100 mil mortes, seria próximo de 1 milhão a 2,5 milhões de mortes, tá? E aí, obviamente, a imprensa brasileira caiu matando em cima disso, né? Porque o cara se declarou mó amigão e tal, e o Trump utiliza o Brasil justamente como exemplo de mau exemplo, da coisa que não deve ser feita, tá? Aí, quando foram perguntar pro Bolsonaro o que tinha acontecido, você imagina, isso foi só mal entendido, o Trump é meu amigo, é meu irmão. Juro, ele falou que o Trump é irmão dele, tá? Eu não sei se o Trump sabe disso também, mas acho que o Bolsonaro acha que ele é irmão dele. E no mais, na mesma declaração, né, na mesma entrevista, perguntaram sobre a OMS, porque eu não sei se vocês viram que a OMS ela retomou os estudos, não com a cloroquina, mas com a hidroxicloroquina, né? Também, não falando, meu Deus, como funciona, nada disso, mas retomando os estudos. Espero que os estudos sejam mais conclusivos, que realmente a hidroxicloroquina seja efetiva, né, contra o coronavírus, que tenha um remédio que melhore e tal. E ele utilizou isso para falar, tá vendo? A cloroquina, não sei o que lá, tal, essas coisas. E falando também que o Brasil ele pode sim sair da OMS. O Brasil ele está com os pagamentos atrasados para a OMS desde 2019, que a gente não repassa as verbas. E a OMS soltou uma nota cobrando o Brasil. Por favor, pague suas contas, né? Que é coisinha pequena. Se for pegar assim, a nível de país, acho que é uns 2, alguma coisa, milhões de dólares. Para país é pouca coisa, percebe? Para cobrando, então, a dívida de repassar as verbas. E o Bolsonaro falou que se a OMS não tomar cuidado e continuar atuando de maneira tão partidária, que ele pode sair da OMS. Eu não sei porquê, mas isso me lembra muito um presidente, assim, ó, que também saiu da OMS. Parece que tudo que esse presidente faz, a gente quer fazer atrás. Não sei exatamente. Acho que é o Trump, né? Acho que é o Trump e tal. Por favor, né? Acho que eu falo para vocês isso, se não toda semana, quase toda semana, tá? Tem 2 países que são meio apelões na geopolítica mundial, que é China e Estados Unidos. Eles podem sair do Acordo de Paris, sair do OMS, pode sair do Conselho de Direitos Humanos, que pouca coisa vai ser feita contra eles. Agora, se o Brasil sair da OMS, exatamente. Se o Brasil sair da OMS, imagina, por exemplo, a gente até falou do acordo que existe, que pode vir a existir, não existe ainda, né? Entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo que pode vir a existir entre Mercosul e União Europeia, ele está sendo feito, os países europeus estão desesperados, principalmente alguns como França, Alemanha, em algum grau, mas principalmente a França. Por quê? Porque se o acordo finalmente for firmado,
é produto brasileiro que vai entrar no mercado francês, que é com certeza a principal agricultura da União Europeia, que sustenta a União Europeia com uma série de coisas, com algodão, com milho, com pecuária, a França que sustenta. Imagina o medo que a França está tendo. Sabe o que a França está procurando? Qualquer desculpinha para não assinar um acordo. Qualquer desculpinha para não encher de produto brasileiro o mercado da União Europeia, para não quebrar os agricultores locais. Olha que beleza. O Bolsonaro está dando a desculpa perfeita. O Bolsonaro tem um ministro do meio ambiente que fala que vai passar boiada enquanto não está ninguém olhando. Tem um cara que fala que vai sair do OMS. Pô, perfeito. Não precisa nem se esforçar muito. É a desculpa perfeita. Então, Brasil, ó, lembra que eu falei com vocês do protecionismo não tarifário, ou seja, qualquer migué que o Brasil dê, assim, então, ó, Brasil, eu até queria, sabe, fazer uma parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Não que eu esteja querendo defender os agricultores, imagina, de maneira nenhuma. Mas é que com as medidas que você está tomando, obviamente, eu não posso te ajudar, eu não posso fazer parte. Percebe? Então, assim, é bem possível, galera, que o Brasil sofra muitas retaliações pelo que vem fazendo no momento. Por que os Estados Unidos não sofrem? Porque é os Estados Unidos, é apelão, tá? O Brasil não é apelão do jeito dos Estados Unidos. Aliás, exceto os Estados Unidos e exceto China, a Rússia talvez em algum grau, se for uma questão mais militar, mas exceto esses 3 países, nenhum país pode se comportar, eu vou sair mesmo, dane-se, porque eu não concordo, tal. A gente tem, mesmo que ele não acredite, mesmo que ele seja dessa teoria conspiratória do globalismo, não sei o que lá, tem que participar, galera, tem que fazer parte, isso é importante. Tá? Fazer parte da MS é importante. Enfim, eu estou bem preocupado, galera, com as possíveis reverberações, tá, que isso pode dar. O problema... Desculpa, tá, que eu acordei bem conformado. O problema é que a gente está sendo comandado, galera, por um garoto de 5ª série. Vocês viram o que ele fez? Que ele não está divulgando mais os dados do Covid-19 às 7h30, que ele divulgava antes, porque senão passa no Jornal Nacional. E ele não quer que os dados passem no Jornal Nacional. Então, ele só está divulgando os dados agora às 22 horas. Juro para vocês, a gente está mesmo uma pandemia. O Brasil se tornou um dos países, né, dentre os 3 maiores, com o maior número de mortes, e ele está preocupado se os dados vão ou não passar no Jornal Nacional. Juro para vocês, tá? Essa é a situação. Mas... é verdade, Jota. O Jornal Nacional interrompeu a novela para passar, né? Aliás, eu estava lá mexendo no celular, tá, enquanto eu estava deitado, e passou o plantão. Falei, vixe, deram o golpe agora. Os militares invadiram, não sei o que e tal. No final das contas, era só para passar o número de dados, né? Que tava... Então, exatamente. Era só passar o número de dados, que só entre aspas, né? Para passar o número de dados de mortes que vem acontecendo. Beleza? A Rússia, galera, também, como está a pandemia acontecendo, a crise política acontecendo, a Rússia, ela deu uma declaração falando que vai aumentar de novo os seus testes e os seus arsenais nucleares. Isso, obviamente, é bem preocupante, tá? Porque isso mostra que a Rússia não está crendo mais numa paz com os Estados Unidos. O Putin falou isso. E, galera, possivelmente ele vai fazer mesmo, tá? E, por incrível que pareça, a nossa economia, ela vem, não a nossa, tá? A nossa mundial, tô falando. Ela vem melhorando em ritmos mais rápidos do que o esperado. Os Estados Unidos, por exemplo, convenhamos, cara, os caras estão em plena pandemia. Vocês viram os dados que foram liberados ontem? Os Estados Unidos teve, enquanto se esperava que os Estados Unidos perdesse mais ou menos 2 milhões de emprego em maio, eles anunciaram o dado que eles retomaram 2,5 milhões e meio de empregos, tá? Durante a pandemia. E isso animou muito os mercados no mundo. Para vocês terem uma noção, não só no Brasil, né? No Brasil também, mas no mundo. Todas as bolsas de valores subiram, tanto as bolsas europeias quanto a bolsa chinesa, a bolsa norte-americana, a bolsa brasileira também. A Ibovespa, galera, foi no 6º dia seguido de alta. O nosso dólar, que a gente estava reclamando que estava chegando até 6, voltou para a escala de 4,95 na mínima do dia e fechou um pouquinho acima de R$5, tá? Tudo isso porque o mercado agora, né, os investidores do mundo, eles estão achando que o problema da pandemia não vai ser tão grave, pelo menos as consequências econômicas não serão tão graves quanto achava no começo da pandemia. Você achava que ia ser, meu Deus, uma das maiores quebras, tal. Agora, pelos dados americanos, que é um dos centros do mundo, e pela recuperação da China também, que foi mais rápida do que a gente imaginava, a China já está voltando a crescer também, os mercados estão mais animados, tá bom?
Não sei, galera, porque de verdade, né, a gente sabe que mercado e sociedade nem sempre caminham juntas. O mercado ele é muito especulativo, depende muito dos investidores, da capacidade de investimento, tal, essas coisas. Para a população de maneira geral, acredito que o prejuízo ainda vai vir muito longe. Mas para os mercados, para os investidores, deu uma queda. A galera que tinha dinheiro conseguiu comprar muita coisa nessa queda. Para vocês terem uma noção, esqueci o nome dos caras, tá? Mas 2 dos empresários mais ricos dos Estados Unidos, os caras lucraram $500 bilhão nessa crise. Bom? Porque os caras aproveitaram, né? Tá cheio de grana. Quando as ações ficam lá embaixo, os caras vendem lá, compram um monte de coisa. E agora que tá valendo um pouquinho mais, né? E a tendência é que suba ainda mais, os caras vão lá e vendem. Então, tem o seu patrimônio aumentado. Beleza? Mas, assim, os Estados Unidos, ele deu... Isso é uma coisa bem importante, né? Que a gente estava discutindo. Os Estados Unidos, de uma hora para outra, ele passou de 3 milhões de desempregados para 18 milhões de desempregados. Tipo, foi uma coisa muito assustadora. Os Estados Unidos estava praticamente com pleno emprego, aí de uma hora para outra, um desemprego gigantesco. Por que isso aconteceu? Porque as legislações trabalhistas lá são muito frágeis. Aqui no Brasil, se você quer demitir um funcionário, galera, acredite que vai ser difícil, tá? Vai ser difícil você demitir esse funcionário porque tem que pagar todos os custos, os encargos e tal. Nos Estados Unidos não precisa fazer isso. Então a demissão é muito fácil, aumenta muito rápido o desemprego. Só que, em compensação, a contratação também é muito facilitada. Então, qualquer sinalzinho de melhora já retoma o emprego. Aqui no Brasil, como a contratação é muito difícil também, tem muitos encargos, muita burocracia, então a gente demora mais para aumentar o desemprego, mas também demora mais para recontratar as pessoas. Professor, qual que é melhor? Depende muito da sua opinião, tá? Depende muito do que você considera. Você acha que talvez um meio termo dos dois, assim, os Estados Unidos eu acho muito liberal para essas coisas. O que não é bom para um país subdesenvolvido como a gente precisa de uma proteção social melhor, mas com certeza, principalmente a burocracia que existe no Brasil, não sei se algum de vocês, ou os pais de vocês, tios, etc., tem empresa com, sei lá, mais de 20 funcionários, sabe o quanto é complicado você contratar num regime CLT certinho. Tanto que existem várias empresas que preferem contratar na informalidade, né? Ah, vem cá, eu te dou R$2.000, tá, mas e... Não, relaxa, vai ser tudo informal, porque aí você não paga imposto, tá? Então, o Brasil aumenta bastante a informalidade por conta da sua carga tributária. Beleza? Acho que era mais isso, galera, que tinha pra gente comentar. A gente está na partezinha final agora de América Latina, tá acabando. México e Canadá, que também fazem parte da América, eu vou juntar lá para o final do ano, quando eu começar a falar com vocês sobre os países que eu considero menos importantes, tá? Porque o material que tem no vetor, galera, eu considero ele um pouco assim, exagerado em algumas coisas e pouco exagerado em outras. Então, por exemplo, para falar de Europa Ocidental, que é o nosso próximo tema, eu tenho 2 aulinhas. Vou até adiantar, não consigo dar em 2 aulinhas. Mas, em compensação, para falar de Austrália, eu também tenho 2 aulas, percebe? Então, eu vou meio que jogando isso. Eu vou esticando alguns assuntos que é mais importante para vestibular e vou comprimindo outros que eu acho menos importante para vestibular. Tem 2 aulas para falar de Guianas, eu também não acho que é tão relevante assim, tá? Para falar das Guianas, enfim. Então, eu vou adaptando um pouco o material para a gente conseguir estudar, tá bom? Bom, finalizando, galera, para quem não se lembra, a gente estava discutindo um pouquinho as questões econômicas da América Latina. E aí eu falei para vocês, do setor primário, eu fiz uma listinha, né, com todos os países, as principais produções. Aí depois falei das indústrias, falei que na América Latina a gente tem 2 grandes grupos de países, aqueles que são não industrializados, que é praticamente todo mundo da América Latina. A América Latina é um subcontinente que depende muito da exportação de produtos primários, seja minerais, seja produtos agropecuários e tal. Aliás, o Alfredo até ficou de perguntar para a família dele, né, de onde que veio o ceviche, porque a gente está numa dúvida aqui se é chileno ou se é peruano, tá bom? E também a gente falou um pouquinho das indústrias. Das indústrias, existem os países não industrializados e existem os países que são industrializados. Quais países são industrializados na América Latina? Brasilzão, Argentina, Chile e México. O modelo que esses países se industrializaram é aquele modelo que a gente estudou aula passada, chamado de substituição de importações. Vou só relembrar rapidinho com vocês, tá? Bem rapidinho mesmo. Até a Primeira Guerra Mundial, digamos assim,
Vou pegar o exemplo do Brasil, que eu acho que é mais didático, mas isso vale para praticamente todos esses países que eu falei para vocês. Chile, então, exatamente, já viu? Segundo o povo, Chile, né? A gente pode pegar, galera, como referência, né? O Brasilzão, por exemplo. Até a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não tinha produção industrial. Tudo que a gente consumia, que era manufaturado, era importado, principalmente da Inglaterra, na época. E o governo brasileiro, seja o Dom Pedro II, seja a República Velha, fazia questão de boicotar qualquer tipo de surto industrial. Então, não é só que a gente tinha um governo que não se preocupava em industrializar. A gente tinha um governo que boicotava a industrialização, pelo contrário, tá? E aí o que acontece? Chega a Primeira Guerra Mundial. O Brasil, por exemplo, com seus cafeicultores, exportava café e importava industrializados. Os dois lados vão se prejudicar. Por quê? O cafeicultor que vendia o seu café não vai mais conseguir vender seu produto. Claro, crise, Primeira Guerra Mundial, quem vai comprar tanto café que nem comprava dos agricultores paulistas? Da mesma maneira, os produtos industrializados que a gente comprava do mercado estrangeiro, as indústrias estrangeiras estão falindo agora. Estão sem dinheiro para fazer investimentos. E aí as indústrias estrangeiras começam a falir. O que os cafeicultores, sem nenhum tipo de ajuda do Estado, inicialmente começam a perceber? Poxa, eu não consigo vender meu café e está faltando produto industrializado para o mercado interno? Perfeito. Eu cafeicultor, que tenho um baita capital acumulado, consigo construir minha ferrovia, tenho um mercado consumidor interessante aqui, eu vou começar a industrialização do país. Com qual tipo de produto? Bens não duráveis. Coisas bem simplesinhas. Calçada, indústria têxtil, alimentícia, coisa bem basiquinha. E isso é o início do processo de industrialização. Então, eu acho que o nome é bem didático também, né? O processo de industrialização se chama substituição de importações. Por quê? Porque eu importava tudo, desde o leite não, né? Mas desde da calça até a indústria alimentícia. Agora, eu estou começando a substituir as importações por produtos feitos aqui no Brasil. Chega na década de 30, Getúlio Vargas vai ser o primeiro presidente que efetivamente vai se preocupar com uma industrialização, e aí o Estado vai lá e desenvolve a indústria de base, siderúrgica, petroquímica, mineradora. Indústria de base, pensou em indústria de base do Brasil, tem que vir na sua cabeça Getúlio Vargas. Ele que desenvolveu praticamente tudo. Aí chega na década de 50, década de 60, faltavam as indústrias de alta tecnologia, os bens de consumo duráveis. Aí é o JK que vai industrializar, mas vai industrializar não com tecnologia nacional, e sim com as transnacionais, beleza? Então, ó, dentro dos países da América Latina, processo de industrialização, indústrias de bens de consumo não duráveis, foi o capital privado nacional, os ex-agricultores, ex-mineradores. A indústria de base foi o Estado. Você tem a Petrobras no Brasil, tem a Petromex lá no México, também é bem importante, tudo estatal. E as indústrias de bens duráveis, ou seja, automobilísticas, tecnologia, é tudo transnacional. Beleza? Então, esse é o modelo de indústria dos países da América Latina. Quando a gente começar a falar de Ásia, eu vou falar para vocês dos tigres asiáticos. Questão clássica de geografia. Compare o modelo de industrialização dos países da América Latina com o modelo de industrialização dos tigres asiáticos. Porque os dois são eram países subdesenvolvidos. Só que a América Latina deu um resultado e para os tigres asiáticos, que é Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, deu outro resultado muito melhor, porque eles investiram em tecnologia e tal. Mas quando chegar em Ásia, eu aprofundo um pouco mais sobre isso. Beleza? Vamos então discutir aqui, galera, o finalzinho de América Latina. Falta a gente falar sobre ele. O setor terciário da economia. Setor terciário da economia. Eu diria para você, galera, que existem aqui alguns destaques. Destaques em relação ao turismo. Mas claro que vocês que pertencem à elite burguesa econômica paulista conseguem falar muito melhor do que eu sobre isso, tá? Porque vocês já rodaram pela América Latina, viajaram pelas melhores praias e tal. Eu diria para vocês, velho, que os grandes destaques são, primeiro, América Central,
A do istmo ou a insular? Professor, eu até responderia se eu soubesse o que é istmo e o que é insular. Cuidado, hein, galera, tá? América Central do istmo é o continental. Deixa eu ver aqui o que você fez. Coloquei a faca da manteiga passando por... normal, normal, eu sono, Bia, relaxa, tá? América Central, insular. Então, por exemplo, que insular são as ilhas, né? Quem nunca foi passar umas férias em Punta Cana? Quem nunca foi passar umas férias nas Bahamas, por exemplo? Se for pegar toda aquela região, você pode se aproveitar para ir para Cancún também. Cancún não é uma ilha, né? Mas é a pontinha do México, ali na península do Yucatán. O Mar do Caribe é uma região que atrai muitos turistas. E por incrível que pareça, galera, existem alguns países que se aproveitam mesmo do turismo nesse sentido, que não seria exatamente, né? Por exemplo, Cuba. Cuba é um país que ganha muito dinheiro com turismo. Eu, particularmente, né, tenho o sonho de ir para Cuba, eu ainda vou, tá? Acho que deve ser bem legal lá conhecer a sociedade, enfim. Mas a Cuba que existe para turistas e a Cuba que existe para moradores locais são Cubas completamente diferentes, tá? Você tem uma Cuba lá, que é uma Cuba, que existe uma moeda própria, que você só pode consumir as coisas, que você só pode consumir as coisas que são produzidas pelo Estado, e existe Cuba, que é destinado para os turistas, que é uma Cuba dolarizada. Eu, por exemplo, nunca fui, né? Mas tenho amigos que foram, que falam que, assim, que as situações, muitas vezes, são até um pouco lamentáveis, assim, tá? Que você tem, por exemplo, parte da população que mendigo literalmente pedindo, meu, me dá dólar, pelo amor de Deus, porque a moeda aqui não vale nada, eu não consigo ter acesso a produtos básicos, etc. Só que, em compensação, porque, assim, a parte da produção é muito difícil em Cuba, né? Mas, em compensação, você tem um acesso à educação universal, você tem saúde de qualidade. Então, e muito disso se dá pelo embargo econômico que existe em Cuba. Então, uma das maneiras que Cuba conseguiu arranjar para sair desse bloqueio econômico que os Estados Unidos pratica foi a questão do turismo. Tá? Cuba é muito bonito. É uma ilha do Caribe. Tá? E todas as ilhas do Caribe elas são bastante bonitas. Se você pegar, tem até em Colômbia, tem um lugar novo que os turistas descobriram, que é São José. São José na Colômbia é como se fosse um Caribe colombiano, porque a Colômbia também faz fronteira ali, né, com o Mar do Caribe, que é uma região que muitos turistas vão também para se aproveitar ali das praias. Tá bom? Você tem, galera, o Peru, tá bom? Machu Picchu, também como uma grande referência de turismo aqui da América Latina. A gente pode pegar turismos um pouco mais culturais, principalmente para o Chile e Argentina, que são dois países que aproveitam bastante, galera, para trazer os seus turistas aí de maneira geral, tá bom? São os quatro, né, destaques. O Peru, muito por conta da sua história, tá, dos incas e tal, e o Chile e a Argentina é um turismo mais cultural. São cidades, é um país mais bem organizado, é um país que tem muitas bibliotecas, muitos centros de lazer. Aqui no Chile, você pode visitar o deserto do Atacama, você pode visitar, galera, tanto Santiago, né, Cordilheira dos Andes e tal. Eu praticamente nunca fui, tá? Da América Latina, eu só fui pro Uruguai. Uruguai eu fui não porque, tipo, exatamente, meu caro, né, é verdade. Eu nunca fui porque, imagina, eu tenho muita vontade de ir também pro Chile. Eu só fui pro Uruguai porque meu pai, ele morou lá há mais de 15 anos, né? E ele tem um saudosismo muito grande, assim, do Uruguai. Pra você ter noção, quando eu era pequeno, meu pai, ele só falava em espanhol comigo. Às vezes eu não entendia muito o que ele tava falando, mas eu aprendi um pouquinho de espanhol perguntando o que meu pai falava, né? Meu pai é brasileiro e tal, mas ele morou muito tempo no Uruguai. E aí, quando ele foi, ano retrasado, assim, eu e meu irmão, a gente decidiu dar de presente para meus pais, de casamento, uma viagem para o Uruguai, né? Então foi eu, meu irmão, meu pai e minha mãe para o Uruguai. A gente passou uma semaninha lá e, nossa, eles aproveitaram muito, assim, foi bem legal. Mas o Uruguai não é um país turístico, assim, sabe? Meio mais ou menos. É legal, bonitinho e tal, mas não é um país turístico e tal. Beleza? Outro ponto, galera, que a gente tem que levar em consideração do setor terciário são os chamados paraísos fiscais. O que são os paraísos fiscais? Tá?
Os paraísos fiscais, eles nada mais são, galera, do que locais, países que cobram baixas taxas e não investigam a origem dos investimentos. E aqui, os principais paraísos fiscais que existem, eles também, galera, todos eles estão concentrados na chamada América Central Insular, ou seja, nas ilhas. Porque se você for pegar, galera, as ilhas da América Central são todos países muito pequenininhos e que você tem potencial para fazer duas coisas lá. Ou explorar com turismo, ou ganhar dinheiro, digamos assim, se aproveitando de algumas fraquezas que existem no capitalismo mundial. Uma dessas fraquezas imagina o seguinte, eu virei político, beleza. E aí eu superfaturei uma obra. Aquela obra custaria, sei lá, 800 mil reais, eu acabei cobrando 1.500.000 reais, tá? Porque eu fiz um acordo com a empresa, tal, essas coisas. E aí eu ganhei 500 mil reais, por exemplo, de lucro, de desvio de verba, né? Daquela obra que eu fiz. Beleza. Se eu colocar esse dinheiro num banco brasileiro, num Santander, no Itaú, se a Polícia Federal começar a suspeitar das minhas ações, ela pode pedir a quebra do sigilo bancário. E aí os bancos que estão no Brasil são obrigados a fornecer as informações. Quando que eu depositei, quanto que eu depositei, tudo tal. Agora, não, é brincadeira, eu não faço isso, tá bom? Mas, professor, não faz porque não é político. Juro, não faria, tá bom? Juro. Mas, galera, se eu quisesse, por exemplo, colocar o meu investimento, colocar esse investimento, né? Colocar esse dinheiro que eu ganhei da corrupção em um local mais seguro, eu colocaria num paraíso fiscal. Tem as Ilhas Caimãs, tem Bahamas, enfim, uma série de ilhas da América Central. Se eu colocar o meu dinheiro lá e a Polícia Federal começar a suspeitar que eu estou envolvido em esquema de corrupção, o que eu falo? Olha, boa pergunta, Bia, vou falar sobre isso já, tá? Por que a gente não vira paraíso fiscal também para atrair mais investimento? Faz sentido, eu vou falar sobre isso. Aí o que acontece? Eu vou lá, coloco meu dinheiro no paraíso fiscal e aí não pergunto as informações. E aí, tipo, Ricardo, quanto que você ganhou? Nada. Não, mas eu tenho uma conta nas Ilhas Caimã. Beleza, aquela conta eu abri só por lazer mesmo. Eu tenho, sei lá, 5 mil reais lá. Então me mostra as informações. Não sou obrigado. Galera, ninguém é obrigado a produzir provas contra você. Tanto que vocês viram, né, o depoimento que aquele tonto do ministro da Educação fez na Polícia Federal, que ele ficou em silêncio, né? Ele depois 2 vezes durante essa semana. A primeira vez ele ficou em silêncio no depoimento, e beleza, é constitucional. Você não precisa produzir provas contra você. E no segundo ele levou uma carta, ele não quis falar nada. Ele só levou uma carta para a Polícia Federal a respeito do racismo, né, que ele praticou contra os chineses. Falando que eles falam igual o Cebolinha, essas coisas. Então, eu não precisaria fornecer as informações. E se o Brasil for lá, nas Ilhas Caimã, quanto que o Ricardo tem na conta? Brasil, nem te interessa. Volta aí para vocês aí, se vira com os seus problemas. Isso é um paraíso fiscal. Professor, mas pode fazer isso? Então, pode. Professor, mas por que os países... Primeira pergunta, né, que nem a Bia falou. Professor, por que o Brasil não vira um paraíso fiscal também, então? Eu diria, Bia, que ser um paraíso fiscal, você atrai bastante dinheiro lícito, aliás, ilícito, né? Então, com tráfico de drogas, tráfico de armas, desvio de corrupção, tal. Mas, em geral, se as pessoas ganham dinheiro lícito, se ganham dinheiro de maneira legal, elas não vão querer investir num paraíso fiscal. Porque, imagina, você pode acabar sendo confundido, levantar pelo menos suspeitas que você está investindo num país... Por que você está investindo num país que não quebra o sigilo bancário? Por que você está querendo investir num país tão longe, num Panamá, numas Ilhas Caimã, Bahamas, que são todos países paraísos fiscais? Então, o Brasil, ele, por ser um país que é a 8ª economia mundial, ser a 6ª população, ser um país industrializado, a gente tem outras maneiras de atrair investimento. A gente não precisa se tornar um paraíso fiscal. Em geral, países que são paraísos fiscais
são países com uma economia mais frágil, países que não têm tantas saídas econômicas. Então, para conseguir atrair dinheiro, eles se tornam paraísos fiscais e acabam atraindo muito dinheiro, claro, ilícito, né? Por que o mundo não faz nada? Porque se tivesse uma coalizão internacional, imagina, uma coalizão internacional, para conseguir boicotar os paraísos fiscais, eu acredito que paraíso fiscal não existiria mais. Por que o mundo não faz isso? Por que a gente não faz uma convenção internacional, tipo, sei lá, acordo de Tananã? Está proibido agora países se relacionarem com países que são paraísos fiscais. Sabe por que não faz isso? Porque o mundo é uma hipocrisia. Todo mundo critica, obviamente, porque é dinheiro de desvio de verba, de tráfico de drogas, etc. Só que precisa desse dinheiro. Estima-se que 20%, porque não tem como ter noção, né? Porque é tudo dinheiro legal, que 20% do dinheiro que roda pelo mundo é dinheiro que já passou por paraísos fiscais. É dinheiro que vem de tráfico de drogas, tráfico de armas, exploração de mão de obra ilegal, dinheiro que você não poderia justificar. E aí, em prol da defesa dos direitos humanos, em prol da legalidade, a gente vai cortar 1/5 do dinheiro que roda pelo mundo? Aí não dá, né? É bonitinho a gente defender os direitos humanos quando não impacta na economia. Agora, defender o fim dos paraísos fiscais, e isso vai afetar a circulação de dinheiro pelo mundo, isso vai cancelar. Porque quando você está no paraíso fiscal, você acaba lavando dinheiro. É o dinheiro que você ganhou de maneira ilegal, que você coloca no mercado de maneira legal. Ou seja, você está fazendo aquele dinheiro entrar em circulação de novo. Imaginou se os traficantes não conseguirem colocar o seu dinheiro em circulação? Se os seus políticos desviarem a verba e não conseguirem justificar, vai ter que ficar o quê? Comprando Copenhagen para ficar lavando dinheiro na Copenhagen? Desculpa, tá? Hoje eu tô muito contra ele. Parei já, tá bom? Vai querer o Flávio Bolsonaro, que vai fazer a fantástica fábrica de chocolate, que o cara ganha, galera, por mês. O cara ganha por mês mais de 200 mil reais vendendo chocolate. Percebe? Só se for isso. Mas os paraísos fiscais, eles são muito importantes para a circulação financeira mundial. Por isso que a gente sabe que eles existem e, infelizmente, não faz nada. Fala aí, Renata, pode falar. Prof, desculpa a ignorância, mas assim, eu não consigo entender, tipo, como essas pessoas que não são cidadãs desses lugares conseguem abrir uma conta lá fora, porque, tipo, eu tenho familiares fora do Brasil que não são legais lá fora e, tipo, não tem conta, assim, a gente tem que transferir dinheiro, por exemplo, para uma pessoa que é de lá, sabe? Entendo. Então, para você abrir conta nesses paraísos fiscais, existe uma facilidade muito grande, porque eles sabem que, tipo, uma das únicas maneiras que eles têm de ganhar dinheiro é justamente investir o país se tornar um paraíso fiscal. Então, Bahamas, por exemplo, você consegue abrir conta pela internet. Você não precisa ir lá presencialmente. Você passa seus documentos, tudo tal, pela internet. E, claro, os países que são paraísos fiscais, que têm essa facilidade, para facilitar a abertura de conta. Para você ter uma noção de como o Uruguai era um paraíso fiscal. O Uruguai era um paraíso fiscal até 1991. É que daí em 91 o Uruguai entrou para o Mercosul. Aí, estando no Mercosul, como tem um controle maior da circulação de dinheiro e tal, o Uruguai acabou não sendo mais um paraíso fiscal para os países do Mercosul. Mas para países que não fazem parte do bloco, o Uruguai continua sendo um paraíso fiscal. Tá bom? Então, eles têm uma facilidade na abertura de conta muito grande. Claro que você tem que mostrar seus documentos, tudo tal, mas é bem fácil nos paraísos fiscais. Fala aí, Letícia. Obrigada, prof. Imagina. Professor, tem como, por exemplo, aqui no caso do Brasil, um único estado ser um paraíso fiscal? Não pode. Pela nossa federação, tá? O Brasil tem na sua Constituição que a gente não vai ser paraíso fiscal. Está na Constituição de 88. Então, segundo a nossa Constituição, quando a nossa Polícia Federal ou as investigações de um país amigo quiserem fazer algum tipo de investigação de suposta lavagem de dinheiro, etc., o nosso governo é obrigado a fornecer as informações. As nossas empresas privadas e tal. Os bancos, quando vêm para o Brasil, eles já sabem disso. Eles já sabem, olha, o Brasil não é um paraíso fiscal. Então, a qualquer momento, a gente pode pedir a quebra do sigilo bancário de tal pessoa, tudo bem? E aí, Itaú, Santander, Bradesco, todos esses bancos aí concordaram, falaram, beleza, é a legislação brasileira. O Brasil até é federativo, né? Os estados até têm autonomia, mas não tanta autonomia assim para se tornarem paraísos fiscais.
Entendi. Obrigada. Tá bom? Imagina. Então, pessoal, paraíso fiscal também é um jeito que eles acham aí de ganhar dinheiro. E, de maneira geral, o que a gente pode falar do setor terciário da América Latina é que é um setor terciário hipertrofiado. Hipertrofia do terciário. Professor, o que é uma hipertrofia? É ao contrário. Deixa eu ver, calma aí. O Diego tá. Professor, isso mancha o nome de um país ou aumenta a credibilidade? Então, na verdade, um pouco mancha, tá, Diego? Tipo, eu duvido, por exemplo, que os Estados Unidos se tornariam um paraíso fiscal. Por quê? Porque isso vai fazer com que os investimentos legais, ou seja, pessoas que investiriam de maneira legal lá, pensem duas vezes. Meu, se eu colocar meu dinheiro lá, pode levantar algum tipo disso. Por exemplo, ó, imagina que você descobre que algum parente seu tem dinheiro nas Ilhas Caimã. Você pode falar que esse cara é corrupto? Não. Tá? Afirmar, todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Mas é muito suspeito. Vou imaginar um político, por exemplo. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um cara que ele tinha contas na Suíça. Maluf, grande Maluf, né? A gente achava que o cara era corrupto, porque a gente não conhecia muito as coisas de hoje, né? Mas o Maluf lá, que já foi governador, tá, essas coisas. O Maluf, ele tinha contas na Suíça. Posso afirmar que o Maluf é corrupto por conta disso? Não. Mas é muito estranho, tá? Que, aliás, a Suíça é um país que está deixando de ser paraíso fiscal. A gente vai começar a Europa ainda hoje, né? Eu vou contar isso para vocês. A Suíça está deixando de ser paraíso fiscal justamente por conta dessa falta de credibilidade que ser um paraíso fiscal gera. A Suíça, ela não faz parte da União Europeia, também por ser um paraíso fiscal, porque quando você está na União Europeia, o seu Banco Central passa a ser controlado pelo Banco Central Europeu e a Suíça não quer isso, tá? Justamente por ser um paraíso fiscal. Então, geralmente, países que que recebem esse tipo de investimento são só países que não têm outras opções econômicas. Ou seja, ou estão no paraíso fiscal ou não tem como ganhar dinheiro. Tá? Brasil, Estados Unidos nunca seriam paraísos fiscais. Nunca. Então, ó, hipertrofia do terciário. O que seria isso, galera? Essa hipertrofia, quem aqui faz academia? Não faz mais, né? Porque a gente está em pandemia e tal. Mas quem teoricamente fazia academia, você tem alguns treinos que você pode fazer. Um dos treinos que você pode fazer é o treino de hipertrofia muscular. O que é hipertrofia muscular? Tem ali, ó, brincadeira, hein, galera? A hipertrofia muscular, você vai inchar o seu músculo, tá? Hipertrofia. Atrofia, que é mais no meu caso, você murcha o seu músculo, porque você está sem usar, né? Atrofiou o negócio. E hipertrofiar, você acaba inchando. Esse sentido que eu estou falando para vocês, que é uma hipertrofia do setor terciário, eu estou falando para vocês que o setor terciário está inchado. Ou seja, nos países da América Latina, marombom, né? Nos países da América Latina, eu estou falando para vocês que existem mais pessoas procurando vagas no setor terciário do que vagas disponíveis. Professor, tem uma dúvida. Eu sou brasileiro, sim. Eu moro na América Latina, sim. Professor, você está me falando que o setor terciário está hipertrofiado? Sim. Professor, eu estou concorrendo a uma vaga no setor terciário? Sim. Professor, você está falando para mim, então, que eu, como brasileiro, latino-americano, que estou concorrendo a uma vaga no setor terciário, não vou ter emprego? Não. Tá, uma boa notícia, pelo menos, ó. Professor, por que não? Não está inchado o setor que eu estou procurando? Tá. Mas só está inchado para a mão de obra não qualificada. Ou seja, só está inchado para, imagina, por exemplo, a agricultura nos países subdesenvolvidos. É uma agricultura que cada vez mais está mecanizada. E aí, isso vai gerando o êxodo rural. Ou seja, as pessoas vão saindo do campo e migrando para a cidade. Elas se requalificam? Não, tá? Não tem nenhum tipo de requalificação. Então, vem uma mão de obra pouco qualificada procurar emprego nos países subdesenvolvidos. Aliás, na cidade. A indústria está cada vez mais automatizada. É um processo natural, né? Evolução e tal, cada vez mais automatizada.
esse cara que estava na indústria, ele tem algum tipo de requalificação agora que ele está desempregado? Não. Ele vai para a cidade e procura um emprego no setor terciário. E esse emprego, galera, pode ser qualquer coisa, tá? Um bico, etc. Qualquer coisinha. Isso vai fazer com que o setor terciário fique inchado. Mas não inchado para vocês, porque vocês serão mão de obra qualificada. Seja um médico, um professor, um economista, etc. Tá? Vocês serão mão de obra qualificada. Então, vocês não estão concorrendo com as mesmas pessoas que fazem ficar inchado. Isso aqui que faz ficar inchado é para mão de obra não qualificada. Então, para o cara que, sem nenhum tipo de juízo de valor, tá? São profissões dignas igual a qualquer outra. Mas pessoas que vão ser, por exemplo, caixa de banco, pessoas que vão trabalhar como gari, que vão trabalhar como porteiro, trabalhar como segurança, trabalhar como faxineiro. Para isso, existe uma hipertrofia do terciário, que é o trabalho sem qualificação. E aí, galera, é coisa básica, né? Economia básica. Lei da oferta e da procura. Você tem um setor muito inchado, muitas pessoas sem qualificação procurando os mesmos empregos. O que isso vai acabar girando? Primeiro ponto, desemprego. Acho que é a coisa mais clássica, né? Poxa, muita gente procurando, tem desemprego. Outra coisa, salário. Vocês acham que tem de aumentar ou abaixar? Abaixar, né? Lei da oferta e da procura. Isso é uma coisa natural. No capitalismo, quanto mais desemprego a gente tem, mais o patrão ganha poder de convencimento frente a seu empregado. Ou seja, imagina, por exemplo, né? O porteiro do prédio. Você sabe que o Brasil agora está com quase 14, 15 milhões de desempregados. Você cria um aumento salarial, né? Certeza que você quer esse aumento salarial? Porque se você começar a ficar pressionando muito a dar um aumento, eu posso demitir você e contratar um dos 15 milhões de desempregados que existe por aí. Percebe como quando há um desemprego muito grande, o patrão ele tem muito mais poder de convencimento frente ao seu empregado? Tá bom? Porque a concorrência pela vaga é muito maior. E o cara sabe de uma insegurança que existe no mercado de trabalho, sabe do possível potencial que ele tem de perder o seu emprego, então ele acaba ficando desesperado e acaba aceitando as condições de trabalho péssimas, tá? A gente pode falar que tem um aumento da informalidade, então o cara não consegue arranjar um emprego, vou fazer um bico de qualquer coisa. Uma das coisas que vem causando, por exemplo, é a tal da uberização da economia. Ou seja, hoje, a maneira mais fácil que você tem, se você não tem um emprego registrado, qualificado, é você se filiar num aplicativo. Pode ser um Uber, Uber Eats, Rappi, iFood, etc. Tá? Esse é um fenômeno que vem aumentando bastante. Tanto que o Brasil, olha isso, galera, que coisa péssima, né? O Brasil, ele estava se gabando de estar reduzindo o seu desemprego. Realmente, né? Desde que o Bolsonaro se elegeu, a gente baixou, tipo, o desemprego estava em 12,5% e passou para 10 ponto alguma coisinha. Agora aumentou de novo, né? Por conta da pandemia. A média salarial reduziu. Então, o nosso desemprego reduziu. Beleza. Mas a média salarial reduziu junto. Por quê? Porque a gente conta como empregado também o trabalho informal. O trabalho informal também é um tipo de emprego. Então, o Brasil estava reduzindo o desemprego, mas reduzindo o desemprego para mão de obra informal. Para o cara que não tem nenhum tipo de garantia trabalhista, para o cara que recebe, galera. Eu vi uma pesquisa, acho que era no site Bike, não sei, algum site, um blog sobre bicicleta e tal, falando que aqueles trabalhadores, em geral, que alugam a bicicleta num aplicativo, seja do Itaú, etc., para fazer entregas pelo iFood e por aí vai, se eles trabalharem mais ou menos 14 horas por dia, eles tiram, incluindo o final de semana, tá? Incluindo tudo, eles tiram por mês de R$ 1.200 a R$ 1.400. Imagina você trabalhando, galera, 14, mais isso, que horas por dia para ganhar R$ 1.200, R$ 1.400, tá? E isso o Brasil considera como redução do desemprego. Beleza? Mas, enfim, ó, isso é uma característica, então, dos países subdesenvolvidos. Um setor terciário inchado para mão de obra não qualificada. A Bia falou, né? Professor, sem contar o risco que corre correndo de moto para entregar... Exatamente, né? Exatamente. E quanto mais entregas os caras fizerem, mais premiaçõezinhas os caras ganham, mais dinheiro eles conseguem gerar, né? E é uma coisa absurda, assim, galera, tá? Eu, particularmente, mas é uma coisa que eu me policiei para fazer, assim, porque se for contar com as empresas, algumas empresas nesse período de insegurança até deram algum tipo de benefício para o trabalhador, tamanha pressão que existiu em cima deles. Mas eu sempre acho legal dar uma gorjeta, assim, para os caras. Tem a opção, né, de dar gorjeta pelo aplicativo e tal, ou dar gorjeta pessoalmente.
Eu acho que é bem interessante, assim, porque eles ganham muito pouco por entrega que eles fazem, muito pouco mesmo, tá? E quando você vai, sei lá, num Outback, você dá lá a gorjeta de 12% pro restaurante. Já é caro, você ainda dá mais 10, 12%. Pro entregador, você não consegue dar R$ 5, sei lá, tipo, sei lá, eu acho que é uma questão meio altruísta até, de ajudar o cara, porque aqueles R$ 5 faz uma baita diferença na vida do cara, tá bom? Beleza? Pode tirar um print aqui. Alguém tem mais alguma dúvida na América Latina? Ok. Vou apagar aqui. Aspectos mais geopolíticos, por exemplo, a questão de Cuba, a questão da Nicarágua. Eu vou tratando nas nossas aulas de atualidades, tá? Geopolítica e atualidades. Senão a gente acaba atrasando muito aqui o nosso conteúdo. Beleza? A gente vai começar a discutir agora eles. Nossa, professor, ainda bem. Não aguentava mais falar de desgraça. Mas tem um pouquinho de desgraça aqui também, tá? Já falar um pouquinho de Europa. Começar a estudar esse supercontinente aí, tá? A Europa é um continente, galera, que por si tem aí aproximadamente 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Professor, isso é grande? Então, não, tá? A Europa é um continente que ela é bem pequenininho, aliás. Em geral, vocês vão estudar em cartografia com o Júlio lá no final do ano, as representações que a gente faz, elas têm, as representações cartográficas que a gente tem, elas tendem a valorizar mais a área do continente europeu do que a área realmente é. Então, a Europa sempre parece um pouco super exagerada, tal. Mas, para efeito de comparação, vou colocar aqui, tá? O Brasilzão, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, quase como se o Brasil fosse 80% do que a Europa é. A Europa é quase um Brasil, digamos assim, tá? Ou seja, a Europa não é muito grande. Ou você pode interpretar que o Brasil é muito grande, tá? Dos dois lados, claro. Mas a Europa é um continente relativamente pequeno, tá? Que tem alguns potenciais importantes. Por exemplo, a Europa, ela é cheia de penínsulas, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Cara, eu vou fazer um mapa esquemático, eu vou até tentar fazer mais bonitinho, copiando aqui, ó. Mas não vai ficar excelente, tá? Excelente vai ficar porque vocês sabem como é o esquema, tá? Tá, beleza. Isso aqui é isso, é a Itália, esquemática, tá? Cansei um pouco de fazer já. Tá? Tá, beleza? E mais aqui pro norte, assim, ó. A gente vai ter uma outra regiãozinha aqui. Tá? Beleza? Aqui também tem uma outra coisinha. E aqui a gente tem mais umas ilhazinhas. Tá, beleza. Cara, é bem ruim, tá? Mas entenda, por favor. Isso aqui é a Europa, esquemática. E claro que não a Europa inteira, tá? Mas os 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu acho que ela vai ficar bem didática. Nossa, tá péssimo, hein, galera, tá? Mas eu acho que ela vai ficar bem didática para a gente tentar entender o que eu tô falando, beleza? Se vocês observarem o continente europeu, ele é um continente que ele é cheio de penínsulas. Só que o que seria uma península? Uma península nada mais é do que um lado continente cercado por 3 lados de oceanos e mares. Professor, como assim? Vamos observar. Já sei, eu vou mostrar no mapa para vocês ali depois, tá? Mas só para a gente tornar aqui, ó. Vamos observar isso aqui. Isso aqui, ó, com certeza é uma península. Para quem não sabe, aqui é onde fica Portugal e Espanha. Esquemático, tá bom?
essa aqui é uma península que a gente vai conhecer como a Península Ibérica. Professor, por que Península Ibérica? É uma península porque tem oceano, um lado, oceano, outro lado, oceano, outro lado e continente pelo outro. Península. Península Ibérica faz parte Portugal e Espanha. Se a gente observar aonde a Itália está, isso aqui também é uma península. Só que aqui é a Península Itálica. Professor, por que é uma península? Oceano, 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 continente. 3 lados oceano, um continente. Península Itálica. Temos uma outra península aqui que abrange a Grécia. E aqui nós temos a Península Balcânica. Se eu tivesse aqui, próximo de vocês, tá? E perguntasse, galera, fala para mim, por exemplo, um país que pertence à Península Balcânica. Grécia. Fala outro. Tem a Grécia. Tem a Grécia. Tem a Grécia ali, né? Fala outro país aí da Península Balcânica para mim, por favor. Então, os Balcãs, Bia, Balcãs é o nome da região. Tá vendo que Balcãs é de Balcânica. Então, tipo, os Balcãs são todas aquelas regiões. Ah, tá, entendi. Na Península Balcânica tem os Balcãs. Albânia, por exemplo, né? Perfeito isso. Albânia é o país que tem ali. Qual mais aí tem? O Vaticano é da Península Itálica, né? Tá na Itália. Tá na Itália. A Sérvia não é por ali também? A Sérvia... Galera, se a gente começar a entrar... Exatamente, né? Que ele falou, a Iugoslávia. É que a Iugoslávia não existe mais. Mas aí na Península Balcânica estão todos os países que eram a antiga Iugoslávia. Sérvia, Montenegro, Kosovo, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós... Calma aí. Tá pegando, né? Ó, aqui nós temos a Península Ibérica, pega Portugal e Espanha. Aqui nós temos a Península Itálica, que pega a Itália. E isso tudo aqui, ó, é a Península Balcânica. Aqui nós temos a Grécia, a Albânia. A Albânia, galera, foi um país socialista não alinhado à União Soviética, tá? Durante o período da Guerra Fria. Todos esses países aqui, ó, Sérvia, Macedônia, Kosovo, Bósnia, Croácia, Eslovênia, tudo isso aqui pertencia à antiga Iugoslávia. Iugoslávia, que também se separou em 1991. Aliás, a Iugoslávia vai ser um papo que a gente vai conversar bem sério. Por quê? Porque aqui nessa região teve uma guerra, em 1992 até 95, em que Bósnia e Sérvia brigaram durante 3 anos. E foi o período mais sangrento na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Você tinha um carinha na Sérvia chamado de Slobodan Milošević, que massacrou os bósnios da região. Tá bom? Então, essa região aqui da Península Balcânica. Nós temos outras penínsulas também. Tá vendo essa península aqui, ó? Isso aqui é onde está a Dinamarca. Você tem oceano por um lado, oceano pelo outro e oceano pelo outro. A península onde está a Dinamarca chama-se Península da Jutlândia. Olha que nome bonito, galera. Jutlândia. Um belo nome para você colocar no seu animal de estimação, tá? Jutlândia. E aqui, pegando Finlândia, Suécia e Noruega, também é uma península. Só que é uma península, toda essa chamada de Escandinávia, tá? Então, ó, isso tem que saber, tá? Essas localizações tem que saber. Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica. Jutlândia não precisa saber, esquece, tá? Mas só para efeitos... Jutlândia, que é onde está a Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega. Tudo isso é a península da Escandinávia, tá bom? Exatamente. Beleza? E, galera, tem que conhecer, tá? Tem que conhecer esses nomes. Porque é muito comum aparecer no vestibular, olha, na Escandinávia, nos Balcãs, na Península Ibérica. Então, esses nomezinhos são importantes de vocês saberem. Certo? Beleza? Então, ó, vamos voltar aqui. Então, nós temos, ó, Península Ibérica, Itálica, Balcânica. Esses
Nesse pedacinho aqui pequenininho, ó, que eu falei para vocês, que é justamente a Dinamarca, nós temos a Jutlândia. Olha que nome gracinha, galera, para você colocar, tá? Isso é animalzinho. E essa porçãozinha aqui do território, que pega Noruega, Suécia e Finlândia, que é a península da Escandinávia. Tá? São as penínsulas mais importantes. Se você for levar o pé da letra, a própria Europa, ela é inteira ela uma península. Por quê, professor? A Europa, ela é cercada por mares dos 3 lados, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico e Mar do Norte, e pelo outro lado você tem o continente asiático. Então a Europa em si é uma península. A Europa tem várias penínsulas e ela em si também é uma península. Tudo bem? Professor, tem uma dúvida. Eu preciso conhecer a localização dos países da Europa? Sim. Para quem nunca fez isso, e galera, isso também é estudar geografia, tá? Parece coisa de ensino fundamental, mas muitos vestibulares cobram dessa maneira. Você precisa, pelo menos uma vez na sua vida, fazer um mapinha da Europa, tá? Para saber onde ficam principalmente os principais países. Eu tô travando, gente? Tá, Ixi, tá atrasada a sua voz, sabe? tá. E melhorou, Letícia, agora ou não? Tá igual? Ah, tá igual, mas pelo menos pra mim tá mais nítida a lousa agora. Entendi. Vocês querem que eu saia da reunião e comece de novo? Pra... Vocês que sabem, galera, tá? Eu posso fazer isso. Pra mim tá normal, não sei. Não, pra mim a imagem e som tá atrasada, mas tá nítido a lousa. Não precisa sair não, prof. Tá. Dependendo da internet é um cocô, né? Enfim. Então a gente tem, galera, essas 5 penínsulas, beleza? Um continente cercado por 3 oceanos e mares. E temos aqui Deixa eu só ver um negócio, rapidão. Pô, galera, aqui em casa eu tô conectado na internet certa. Então talvez seja instabilidade mesmo. Desculpa aí, tá? Enfim. Então, essas aqui são as penínsulas mais importantes que a gente tem. Beleza? Das ilhas, galera, mais importantes, eu diria para vocês que a gente tem que conhecer basicamente a ilha do Reino Unido, que acho que é uma ilha mais importante aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Que é uma ilha mais importante. Posso apagar isso aqui? Pode, né? Quem quiser, galera, dá um print aí, beleza? Tá. Quando a gente vai discutir as porções que existem na Europa, o relevo do continente europeu, eu diria para vocês que existem algumas... A gente consegue dividir a Europa em 3 grandes porções. A porção norte, tá? Do continente. A porção central do continente. E a porção sul do continente europeu. Quando eu falo para vocês da porção norte, entendam, galera, por favor, que a porção norte seria mais ou menos a Escandinávia. Então, você pega ali Noruega, Finlândia, Suécia, a Islândia, que também pertence, né, a Dinamarca até. Tudo isso seria a porção norte do continente. Essa porção norte, do ponto de vista de relevo, são regiões de planaltos antigos. Planaltos antigos em que sentido, professor? São relevos bem semelhantes à nossa Serra do Mar. Então, são relevos que têm aproximadamente esse formato. Não são dobramentos modernos.
E são regiões que já sofreram muito intemperismo. Professor, intemperismo como? Sofreram muito intemperismo físico. Principalmente um tipo de intemperismo chamado de crioclastia. Professor, o que é essa crioclastia? Acho que vocês já chegaram, né, a estudar relevo com o Júlio. Essa crioclastia, esse crio vem de gelo e clastia vem de quebra. Ou seja, o norte do continente europeu, como há mais ou menos 10 mil anos atrás, estava completamente coberto pelo gelo, tá? Da última era glacial. Toda aquela porção norte do continente estava coberta pelo gelo. O gelo ele vai pressionando a rocha do continente e vai intemperizando, vai desgastando aquela rocha. É um tipo de intemperismo físico. Isso vai fazer com que a gente tenha, no extremo norte do continente, alguns exemplos de planaltos, alguns exemplos de relevo, como, por exemplo, os lagos glaciais e os fiordes. Lagos glaciais e os fiordes. Professor, o que é isso? De novo, tá? Vou me valer aqui do meu mapinha. Se vocês observarem aqui, ó, Europa, beleza? A região do extremo norte que eu tô falando para vocês, aqui, ó, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, até mesmo a Rússia, tá? Letônia, Lituânia, Estônia, Dinamarca. Todos esses países aqui, durante a última era glacial, tudo isso aqui estava debaixo do gelo. E o gelo vai fazendo pressão em cima e vai desgastando essa rocha pré-existente. Acho que a Noruega é o exemplo mais clássico. Vocês estão conseguindo ver que o litoral da Noruega, ele é todo recortadinho, assim, ó, cheio de idas e vindas? Essas idas e vindas do litoral da Noruega é o que a gente vai chamar de fiordes. Fiordes. Os fiordes são essa entradinha no relevo que a gente tem. Os fiordes, eles são típicos de regiões que sofreram muito com glaciação, com o peso do gelo, desgastando esse relevo ali pré-existente. Aliás, galera, para vocês não esquecerem mais, para quem curte aí Frozen, a Elsa e a Anna, elas falam tanto no Frozen 1 como no Frozen 2 sobre os fiordes. Fala assim, meu Deus, estamos aqui no fiord, o fiord vai desmoronar, etc. Um fiord, ele também existe, por exemplo, na Nova Zelândia. Para vocês terem uma noção de como que é um fiord, para quem já viu O Senhor dos Anéis, sabe aquelas cenas que tá indo a Sociedade do Anel assim num barco, e aí tem paredão rochoso dos dois lados? Então tem uma aguinha assim no meio, com um paredão rochoso dos dois lados, que você acaba chegando numa caverna, né? No Senhor dos Anéis, claro, uma coisa que valha. Essas entradas que tem aguinha no meio, para você ir navegando com paredão dos dois lados, isso é um fiord. Isso é típico do litoral da Noruega, tá vendo? Ó, litorais todos recortados. Também existem lagos glaciais. O que é lago glacial? Isso aqui estava tudo coberto por gelo. Quando o gelo derreteu, o restante de gelo, o restante de água doce, acabou se acumulando em alguns pontos, formando o que a gente vai chamar de lagos glaciais. Ou seja, lagos que foram formados pelo gelo da água, pela água derretida. Tudo bem? Isso existe bastante também aqui, ó. Zéu, se a gente vir para cá na América, ó, o Canadá, olha o quanto de fiord que tem aqui, ó, quanta entradinha que tem aqui, 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 e tudo isso aqui são lagos glaciais. Os grandes lagos americanos são lagos glaciais, a Baía de Hudson é um lago glacial, tudo isso é lago glacial. Fala aí, Denis, pode falar. Professor, eu não entendi ainda o que é um fiord. Tá, calma aí. Espera um pouquinho que eu vou tentar... Tentar fazer um negócio aqui com vocês, calma aí. Vocês estão vendo a minha tela agora, galera? Sim. Sim? Viu? Descobri como faz, hein, Renata?
Aprendi. Ó, Mó fácil, prof. Depois você pega a prática. isso aqui, David, ó, é um fiord, tá? Se você observar, é um caminho de aguinha que tem, tá? Uma aguinha aqui, um riozinho que a gente está passando, e que você tem um paredão rochoso dos dois lados. Esse tipo de relevo, ele é muito típico da Noruega, muito típico da Finlândia também. Por quê? Imagina que tudo isso aí, David, eram rochas que estavam na mesma altitude. Tudo isso, não tinha esse lago aí no meio. Aí o que aconteceu? O peso do gelo, ele começou a desgastar mais algumas porções do que outras. Mais essa porção central, no caso. Então foi como se fosse foi cavando um buraco e formando essa feição, que você tem um riozinho, ou um mar, né? Não sei exatamente o que é isso, mas ou um rio ou um mar, passando por essa região, passando por esse terreno aí, tá? Deixa eu apresentar para vocês, ó, umas outras imagens aqui de fiordes, ó. Isso aqui é um fiord. Tá. Vou aqui no Google Imagens. Tá vendo, ó? Tudo isso aqui, David, são todos fiordes. Isso tudo é formado pelo peso do gelo. Tá vendo? Cruzeiro para os fiordes noruegueses. Quem nunca, né? Foi para um fiord norueguês ver essa bela paisagem. Só que isso também existe na Nova Zelândia. Em menor grau, claro, do que na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia teve sim uma glaciação, mas não tão grande quanto na Noruega. Só que o da Nova Zelândia é mais conhecido justamente por causa do Senhor dos Anéis. Tudo bem, David, o que é um fiord? Tudo, valeu, professor. Imagina. Pronto. Calma aí. Beleza. Ficou meio torto agora, né? Então, na porção norte, galera, nós temos aqui os planaltos antigos, todos eles desgastados pelo peso do gelo. Beleza. Na porção central, é uma imensa planície. E se é planície, vamos ver se vocês dormiram na aula do Júlio, hein? Qual rocha que é uma planície mesmo? Que tipo de rocha que tem planície? Sedimentar. Sedimentar. Muito bom, Isa. Rocha sedimentar. Tá? É uma planície sedimentar, uma imensa planície sedimentar. Você pega ali a bacia de Paris, você pega a bacia do Ruhr, que é a bacia que tem na Alemanha. É uma imensa planície sedimentar. E claro, pessoal, se é uma planície sedimentar, existe a possibilidade da exploração de um tipo de coisa. Que tipo de coisa que é essa? Combustíveis fósseis. A Europa não tem muito petróleo, mas em compensação, a Europa tinha, hoje não tem mais, mas tinha muito carvão mineral. Aonde, professor, a presença desse carvão mineral? A gente pode colocar aqui, ó, Alsácia e Lorena, principalmente na fronteira que existe entre Alemanha e França. Alemanha e França. E, claro, talvez o caso mais conhecido de todos, que é a Inglaterra. Eu não estou dizendo que a Revolução Industrial começou lá pela presença do carvão mineral, mas, com certeza, foi um dos fatores que facilitou, tá? Não começou lá por conta do carvão mineral, mas, com certeza, foi uma das coisas que facilitou a presença. Outro ponto importante, como uma planície sedimentar, é um relevo muito planinho, é um relevo muito favorável, galera, a ferrovias, rodovias e tal. Então, a gente vai ter nessa porção central um transporte ferroviário e hidroviário muito significativo. A Europa, por exemplo, se você vai falar de produção... Perdão. Se você vai falar de produção de energia hidrelétrica, você tem um pouquinho no norte, a Noruega, por exemplo, produz energia hidrelétrica, e bastante no sul, que tem a presença de dobramentos modernos. Mas agora, no centro do continente,
não tem rios com desníveis. Por quê? Porque é um relevo de planície. É um relevo bem planinho. Então, a Europa tem muita termoelétrica, usina nuclear, tem, por exemplo, energia eólica, enfim, isso tem. Mas agora, energia hidrelétrica não dá. Porque os rios da Europa, eles são todos rios de planícies, que são rios favoráveis à navegação. E aí, galera, eu quero que vocês saibam alguns desses exemplos. Por exemplo, nós temos o famosíssimo rio Tamisa. Quem nunca fez um piquenique à beira do Tamisa? Tudo bem? Eu já passei lá pelo Tamisa. Mas eu sou outro nível, né, galera? Elite burguesa econômica paulista. Ok? Tô brincando. Mas o rio Tamisa, alguém sabe onde fica a Tamisa? O rio Tamisa? Fica ali, ó. Ali em Londres. Tá? O rio Tamisa, com certeza, ele é um dos rios mais cobrados em vestibular, porque ele ajuda a explicar não só a história do Reino Unido, da industrialização, tal, o transporte muito favorável pelo rio Tamisa, mas ele também é um dos bons exemplos de recuperação fluvial. O rio Tamisa, ele tinha níveis de poluição pior que o rio Tietê. Era pior que o rio Tietê. Hoje, o rio Tamisa, demorou 40 anos o processo, tá? Inteiro. O rio Tamisa é um rio que não tem mais cheiro e é um rio que, se você quiser, é proibido, tá? Mas se você quiser, você pode nadar no rio Tamisa. As águas do Tamisa são limpas. O senhor jura? Como que eles fizeram? Um simples ato. Deixaram de poluir. O rio Tietê, você não precisa, galera, limpar o rio Tietê. É que, claro, se você não limpar, vai demorar mais para recuperar aquelas águas. Mas para você recuperar as águas do Tietê, basta você parar de jogar esgoto ali. Se você parar de jogar esgoto no Tietê, ele recupera. Por quê? Porque o próprio ciclo natural da água, o ciclo da água, ele vai fazendo com que a água limpa entre naquele rio e vá levando, pouco a pouco, aquela água suja lá para o meio do mar. E daí, no meio do mar, começa a se dispersar ali, né? Então, para você recuperar o rio Tietê, basta você não poluir mais o rio Tietê. É que lá, a gente está longe de fazer isso. Eu lembro quando o nosso governo estadual prometeu que até 2019, 2020, não lembro? O rio Tietê ia estar limpo. E eles começaram a fazer o processo de dragagem do rio, ou desassoreamento, faz. Se você passava lá pela marginal Tietê, você tinha tipo umas garronas assim, ó, tirando lixo do fundo do rio. Professor, é interessante fazer isso? Ajuda a acelerar o processo. Só que imagina, a gente tirava 1 tonelada por dia e despejava 2. Então nunca vai limpar o rio desse jeito. Você tem que parar de despejar esgoto. Lá em Londres, eles fizeram isso com o rio Tamisa. E o rio Tamisa hoje é um rio que você pode navegar, você pode mergulhar, você pode beber água, acho que não, tá? Aí não exagera também. Mas é um rio hoje que ele é aproveitável para lazer. Beleza? Mais rios importantes que a gente tem aqui, galera. Por exemplo, nós temos um rio chamado Rio Volga. Alguém sabe, galera, o Rio Volga, por onde que ele passa? Na verdade, o Rio Volga é o rio mais extenso da Europa, que passa pelo país mais extenso da Europa também. O Rio Volga, que passa pela Rússia. Beleza? E nós temos, talvez, o rio mais importante aqui, galera, do continente europeu, um dos mais chiques. Agora que eu aprendi a compartilhar a tela, eu vou até mostrar para vocês, ó. O rio que passa por Paris. Olha que imagem bonita aqui, calma aí que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, galera, que é um dos rios mais bonitos do continente europeu, tá? Ali, vocês estão vendo, ó, a Torre Eiffel passando por ali,
tal, ali, embarcações, porque todo dia tem turismo lá, tá? Eu, quando fui para a França, eu fiz esse passeio aí. Esse passeio no rio. Como que chama esse rio mesmo? Vocês sabem? Esse rio que chama-se Rio Sena. Beleza? É um rio bem conhecido também do continente europeu. Certo? Então percebam ó, que as próprias condições naturais, elas favoreceram o processo de industrialização. O transporte muito rápido, muito fácil, e rios que conseguiam fazer esse transporte. E o carvão mineral, claro, que existia bastante ali, justamente por ser uma região sedimentar. Ah, tem no Ratatouille também. É verdade, né? Tem no Ratatouille, verdade. Então, a gente percebe assim, eu sou cheio dessas referências também, tá? E no sul, que a gente tem a presença dos dobramentos modernos. O sul do continente europeu, a presença dos dobramentos modernos. Claro, pessoal, vocês já aprenderam isso também. Bem na área de contato entre África e Europa, existe um limite de placas tectônicas. Esse limite de placas tectônicas é um limite convergente. E, portanto, vai ter aquele projeto de orogênese, formação de dobramentos modernos. Dentre esses dobramentos, eu diria para vocês que, por exemplo, nós temos na Itália os famosos Apeninos. Esse aqui, que com certeza todos já foram, né? Nós temos, por exemplo, os Alpes, localizados ali na Suíça. Quem nunca, né, foi esquiar nos Alpes suíços? E nós temos também os Pirineus, que ficam ali na Península Ibérica. São os principais dobramentos modernos da região. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o mapinha e aí eu já libero vocês. Tá? Posso mostrar? Vocês já terminaram? Antes disso, né? Só tira um print aí, quem quiser. Beleza. Posso virar? Então, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. O sul do continente europeu. Aqui você tem, galera, os Cárpatos, tá? Uma região de dobramentos modernos. A Itália, todo o corpo dela dominado pelos Apeninos. Tanto que, por exemplo, tem uma cidade muito turística ali que é Pompeia. Se alguém já foi para a Itália, possivelmente já deve ter visitado Pompeia, do lado de Nápoles e tal. Que é onde você tem um monte, um dos vulcões mais importantes do mundo, que é o Vesúvio. Pompeia é uma cidade turística por quê? Porque alguns séculos atrás teve um vulcanismo que aconteceu ali e aquele vulcão ele foi responsável por carbonizar, literalmente carbonizar muitas pessoas que estavam próximas do Monte Vesúvio. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem logo menos aí de pessoas que foram carbonizadas pela presença do Pompeia, em Pompeia, né, do Monte Vesúvio. Aqui na Suíça você tem, por exemplo, os Alpes, né? Existem cidades belíssimas ali. E separando aqui, ó, Espanha e Portugal da França, a Península Ibérica, a gente fala que ela é meio isoladona economicamente também, tá? Portugal e Espanha são países que sofrem um pouco mais com dificuldades do que o restante do continente. E até geograficamente eles são isolados, porque tem um dobramento moderno aqui chamado de Pirineus, que separa a Península Ibérica do restante do continente. Tá bom? E toda essa porçãozinha aqui, ó, tudo isso aqui é uma grande planície. Alemanha, Bélgica, Holanda. Você pega, por exemplo, qual que é a situação básica que você imagina na Holanda? Além daquilo que vocês sabem, né? Seus safados. Mas não estou falando disso, na Holanda. Mas você imagina você passeando por aqueles campos de flores, pedalando na sua bicicleta. Por quê, galera? Uma região muito planinha, muito favorável a esses usos. Tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisinha aqui rapidão.
Calma aí, eu já libero vocês, prometo. Corpus Pompeia. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Isso aqui, galera, são os corpos que acharam lá em Pompeia. Tá? Olha isso. Tudo isso aqui foram corpos que foram soterrados pelas cinzas oceânicas. Oceânicas não, perdão, vulcânicas. Tá? Olha que coisa de doido. Tem um que fica... acho que era esse aqui, ó. Percebam que o de baixo parece que ele tá até se escondendo, né? Tipo, ele tá vendo... Tá percebendo que tá vindo o vulcanismo, as cinzas vulcânicas, e antes dele ser carbonizado, ele tentou se esconder ali, ó. Tá? Obviamente não deu muito certo. Enfim. É bem bonita essa cidade, tá? Eu já fui lá, já. Pompeia. Beleza, gente? Tudo bem? Ok? Alguma dúvida aí? Não? Então, beleza. Bom restinho de final... Restinho não, né? Bom restão aí de final de semana. Beijo, abraço, tchau. E até, gente. Até mais. Valeu, professor. Tchau, prof. Obrigada. Falou. Até. Tchau, professor. tchau. Obrigado. Bom final de semana. Você também. Pronto. Oi, pode falar. Não, falei só tchau. Ah, tá. Desculpa, valeu.